O meu nome é Rogério Mota. Sou natural de Ceilândia, no Distrito Federal. Atualmente, eu moro em Tibagi, na região dos Campos Gerais, no estado do Paraná. Mas alguns anos atrás, eu morei em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Naquela época, eu trabalhava como motorista para uma empresa que transportava produção agrícola para Salvador. Eu sou caminhoneiro desde muito novo. Herdei a paixão pelo volante e pelas estradas com o meu pai, que também é caminhoneiro. Mas hoje em dia, ele só faz pequenos fretes, bem para perto. Eu já rodei bastante o Brasil. Porém, na Bahia, há um trecho de uma rodovia com cerca de 200 quilômetros na BR-242, que começa no início da subida da Serra da Mangabeira e termina em um povoado chamado Tanquinho de Lençóis, que nas madrugadas aparecem alguns fenômenos que faz as pernas tremerem e os cabelos ficarem bem arrepiados. Eu mesmo já fui testemunha ocular desses fenômenos e, sinceramente, foram momentos apavorantes que faz o homem repensar em sua vida e nas suas escolhas. Em 2007, eu estava voltando com um caminhão vazio de Salvador, onde eu havia levado um carregamento de soja. Por volta das 9 horas da noite, eu cheguei em um posto de combustível chamado Carne Assada, que fica em um povoado com o mesmo nome, a uns 20 quilômetros da cidade de Ceabra. Eu estacionei o caminhão e fui tomar um banho. Depois eu aproveitei e fui jantar, só que depois da janta, ao invés de eu dormir para descansar no pátio do posto, como era costumeiro eu fazer, eu resolvi então seguir viagem por mais um tempo. A minha intenção era dormir em um posto que fica a 100 quilômetros mais à frente, logo depois da Serra da Mangabeira. Continuei com a minha viagem. A noite estava bem agradável e, apesar da rodovia ser de pista simples, o trânsito estava leve e fluía normalmente, sem qualquer contratempo. E mesmo depois de dirigir o dia inteiro, eu não estava me sentindo cansado e nem com sono. Deveria ser quase meia-noite. O rádio do caminhão tocava umas modas legais. Eu estava descendo a Serra da Mangabeira. Foi quando que, do nada, apareceu um carro de passeio atrás do meu caminhão. O farol do carro estava bem alto, porém não tentava me ultrapassar. O carro apenas estava seguindo o meu caminhão. Eu cheguei a imaginar que fossem bandidos que estavam vendo uma melhor forma de tentar algum assalto. Em minha cabeça, era apenas questão de tempo para que eles tentassem algo. Mas assim como que do nada o carro surgiu atrás do caminhão, da mesma forma o mesmo desapareceu. No meu pensamento, eles haviam desistido do assalto e por isso voltaram. Mas o que eu não esperava era que de repente o carro surgisse novamente. Só que dessa vez foi na minha frente. O carro estava andando devagar e deu para eu ver os detalhes. Era um Opala preto, com a luz interna acesa, e dentro do Opala haviam 5 pessoas, pois os ocupantes tinham uma aparência bem estranha. De repente, o carro acelerou e desceu a serra rapidamente. O carro sumiu diante dos meus olhos. Eu comecei a temer pela minha vida, pois aquela situação estava bem estranha. Porém, o pior aconteceu. E no final da descida, já na parte plana da estrada, o mesmo Opala estava vindo pela contramão. Ele veio a toda velocidade. Ele bateu de frente com o meu caminhão. Não deu tempo de fazer nada, nem de frear ou desviar. Mas, para minha surpresa, só ouvi o estrondo. Eu passei direto como se aquilo fosse um holograma ou algo assim. A impressão que eu tive foi que o carro passou por dentro do meu caminhão. Nesse momento, eu escutei risadas e gritos
que vieram de dentro do carro. Eu fiquei muito apavorado, mas graças a Deus, pouco tempo depois, eu cheguei em um posto de combustível. Eu não planejava dormir ali. Eu precisava apenas ficar uns 15 minutos sentados, apenas respirando fundo e tentando processar o que havia acabado de acontecer comigo há minutos atrás. Eu desci do caminhão e caminhei um pouco para esticar as pernas. Depois eu acendi um cigarro, pois naquela época eu ainda fumava. No posto encontrei alguns conhecidos e falei com eles o que eu tinha visto. Um amigo meu que trabalha na mesma rota me falou que também já tinha visto esse mesmo Opala, mas que apenas havia aparecido e do nada havia desaparecido, mas que não foi nada comparado com o susto que eu havia levado. Eu fiquei sabendo que o povo da região comenta que alguns anos atrás 5 jovens estavam ocupando um Opala preto, vindo de uma festa, e os mesmos bateram de frente com um caminhão. Todos morreram na hora. Os corpos ficaram mutilados e alguns quase que irreconhecíveis. Foi um acidente bem feio, e depois disso, algumas pessoas passaram a ver este mesmo carro andando na rodovia, em um trecho da Serra da Mangabeira. Eu fiquei a noite por lá, e na manhã do outro dia, eu voltei para a estrada. Depois desse acontecimento, eu evitava passar pela serra durante as madrugadas, mas quem é empregado, às vezes tem que fazer o que é mandado. Então, em fevereiro do ano seguinte, no período da colheita de soja, eu estava indo com o carro carregado em direção a Salvador. E nessa noite, eu havia começado a subir a Serra da Mangabeira. Isso era depois das 10 horas da noite, pois naquela época ainda era permitido dirigir a qualquer horário da noite, sem restrição. Como o caminhão estava pesado, eu não conseguia desenvolver uma grande velocidade. Foi então que eu percebi que no meio da subida havia uma mulher parada no acostamento do lado direito. Ela não fez qualquer sinal para eu parar, apenas estava lá imóvel, parecendo uma estátua macabra. Na hora eu me arrepiei e me lembrei do Opala preto. Eu fiz o sinal da cruz e continuei dirigindo. Porém, eu ouvi um barulho estranho, como se viesse da lateral da carroceria do caminhão. Olhei pelo retrovisor. Eu vi que a mesma mulher estava conseguindo acompanhar o caminhão pelo acostamento. Mesmo com a velocidade baixa, era impossível aquela mulher me acompanhar. Porém, o meu terror ainda estava só começando. Depois de uns 15 minutos, eu olhei para a minha direita e vi que aquela mesma mulher estava do lado de fora da cabine, em pé no estribo e olhando para dentro do meu caminhão. Então eu pude perceber que não era exatamente uma mulher. Aquilo ali era um demônio, com um rosto macabro e um olhar vazio. Na hora eu fiquei em estado de choque. Eu não sabia o que fazer. Em meio ao meu desespero, eu me lembrei do Salmo 91 e comecei a recitá-lo. Aquele demônio em forma de mulher dava risadas e permaneceu assim por cerca de 2 quilômetros, até que ela se transformou em um tipo de fumaça e desapareceu. Continuei dirigindo e quando cheguei na cidade de Ceabra, estacionei o caminhão em frente a um posto de combustível e fiquei por lá até umas 4 horas da manhã, pois eu não tive forças para continuar dirigindo naquela noite. Ao retornar para a empresa, fui direto falar com meu supervisor sobre o ocorrido da ida. Eu pensei que ele fosse me encaminhar para a psicóloga da empresa, pois ele apenas olhou para mim e me disse que da próxima vez era para eu abrir a porta do caminhão e assim deixar tal mulher entrar, pois a polícia rodoviária, se fosse vê-la viajando no estribo, poderia dar a multa. Eu fiquei sem graça, achando que ele estava tirando onda com a minha cara, mas logo que ele falou isso, o mesmo me chamou
para irmos até a copa da empresa tomar um café. E chegando lá, ele me falou que ia me contar uma experiência que ele teve quando trabalhou como motorista. Ele me falou que uma vez ele estava viajando para Salvador. Então ele parou no posto que fica próximo à serra para descansar um pouco e jantar. Quando ele estava saindo do posto, havia uma mulher parada pedindo carona. Ele parou, baixou o vidro e perguntou para onde ela ia. A mulher disse que desceria na entrada de Piatã. Ele abriu a porta e ela entrou na cabine. O mais estranho é que ela não carregava qualquer bagagem, nem mesmo uma bolsa de mão. A mulher ficou em silêncio por todo o percurso. E quando chegou próximo ao local que ela desceria, ele olhou para o lado e viu que a mulher não se encontrava mais. Ela simplesmente havia evaporado. Ele falou que essas visões de beira de estrada são bem comuns e que se torna normal. Então o melhor a fazer é rezar e ver se consegue ignorar tudo que vê. Eu segui o conselho dele e passei a ignorar certas bizarrices que aconteciam na estrada. E foram muitos, mas eu passava direto e fingia que não via. E continuei trabalhando na empresa por mais 2 anos. Mas a gota d'água foi quando certa vez por volta das 2 da madrugada, estávamos andando em comboio no sentido a Salvador. E quando nos aproximamos da entrada de uma cidade chamada Palmeiras, a poucos quilômetros do Morro do Pai Inácio, uma entidade em forma de boi atacou meu caminhão. Quase que eu perdi a minha vida. Eu era o último dos 5 caminhões do comboio. Então, de repente, um boi gigante saltou do acostamento para a frente do caminhão e começou a correr na pista. Foi um susto terrível. Passei o rádio, mas por incrível que pareça, nenhum dos outros caminhoneiros do comboio e nem os outros que vinham no sentido contrário conseguiram ver aquele animal. Eu imaginei que fosse mais uma das coisas que aparecem naquele trecho. Eu criei coragem e aumentei a velocidade, mas o suposto boi continuava correndo na mesma velocidade do caminhão. Depois que passou pela estrada da cidade, aquele animal deu um pulo e foi para o acostamento e começou a correr paralelamente com o meu caminhão. E quando me aproximei de uma curva, ele se jogou contra a carroceria. O impacto foi tão violento que eu fui parar na contramão e por pouco eu não havia perdido o controle da direção, sendo assim poderia ter caído na ribanceira. Então eu passei o rádio novamente e alguns amigos me informaram que realmente havia um boi pastando na beira da estrada, mas não tinha nada de sobrenatural. Na volta, eu estava decidido a pedir demissão, pois aquela situação foi demais para mim, pois a minha vida havia passado a correr risco naquela rodovia. Informei ao meu supervisor sobre o que havia acontecido. Ele foi bem compreensível e, ao invés de me demitir, ele me deu as minhas férias e falou que iria tentar me ajudar. Na volta das férias, ele me chamou e me propôs mudar de cidade e estado, pois o grupo tinha outras rotas espalhadas pelo Brasil. Então eu fui transferido para a cidade de Tibagi e desde então nunca mais eu passei naquele lugar. Ainda tenho amigos em Luiz Eduardo Magalhães e quando converso com eles uma vez ou outra, eles me falam que viram coisas estranhas nas estradas. Para falar a verdade, eu não sei se eles falam com sinceridade ou apenas estão tirando onda com a minha cara. Porém, eu sei bem o que eu vi.